Evangelho de João, capítulo 2, vou estar lendo do versículo 1 até o 11. Diz assim a palavra do Senhor. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedras para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água estas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, o Evangelho de João, ele foi o último evangelho a ser escrito. Ele foi escrito no ano de 85 a 90 depois de Cristo. Nesse Evangelho, João, ele enfatiza Jesus como Filho de Deus, o Messias esperado. No capítulo 1, no capítulo anterior, o que nós lemos, João ele narra que a palavra estava no princípio de todas as coisas e que a palavra habitou no nosso meio e vimos a glória do unigênito do Pai. João também chama Jesus de a luz do mundo, e ele disse que a luz brilha nas trevas e as trevas não podem resistir. João diz também que o mundo não recebeu essa luz, mas a quantos aqueles que receberam, deu o direito de ser chamados filhos de Deus. Nesse mesmo evangelho, amados, João também conta o testemunho de João Batista, do profeta João Batista, que testemunhou que viu o Espírito Santo em forma de pomba descer sobre Jesus, e que ele ouviu da parte de Deus que aquele a quem o Espírito Santo descer, esse é o Filho de Deus, este é o meu Filho amado, a quem me compraz. Após esses relatos, queridos, Jesus então ele começa o seu ministério, chamando alguns homens para o seguirem, fazendo deles então os seus discípulos. Nesse capítulo 12 que lemos, João narra um evento que aconteceu em Caná da Galileia, onde Jesus ele realiza o seu primeiro milagre, onde ele dá início à sua caminhada, onde ele dá início ao seu ministério, ao seu primeiro milagre. Caná era uma aldeia pequena, de poucos habitantes, pessoas simples, de poucos recursos, e por se situar na Galileia, amados, lugar aparentemente deserto, suas únicas fontes de renda era a plantação de uva e de alguns grãos, e suas únicas fontes de renda era a pescaria e a plantação desses grãos. Após o período da safra, as pessoas viviam apenas do alimento que conseguiam juntar em celeiros. A uva era um dos principais alimentos, por isso o vinho era o principal elemento. As festas naquele período, naquela região, elas costumavam demorar de 3 a 6 dias. Alguns contam que demoravam até 7 dias por conta da sua cultura. Porém, não tinha muita variedade de alimentos. Por isso, o vinho ele era o principal elemento. Ou seja, faltando vinho, acabaria a festa. O
O vinho representava para eles ali a alegria. Ao narrar esse acontecimento, João vai nos dizer que Jesus, juntamente com seus discípulos, foram convidados para estar naquele evento, naquele casamento. E talvez esse seja o ponto mais específico, seja o ponto mais importante desse texto, pois muitos olham para esse texto e só conseguem enxergar de extraordinário o milagre que aconteceu, quando na verdade o mais importante foi Jesus ter sido convidado para estar naquele lugar. Porque, queridos, maior do que a bênção é o abençoador. Amém? Maior que o milagre, queridos, é o dono do milagre. E Jesus, o fato de Jesus ser convidado na vida de alguém faz toda a diferença. Eu quero abrir um parêntese, introduzir o título da nossa meditação nesta noite, que é Jesus, a fonte da verdadeira alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, depois desse pequeno resumo da história que lemos, eu quero estar abordando 2 pontos que estão relacionados a esse texto. E o primeiro ponto é relacionamento. Nosso Deus é um Deus de relacionamento, de plena comunhão, de intimidade. Esse sempre foi o projeto de Deus para as nossas vidas. Quando Deus criou o homem, seu projeto era que tivéssemos comunhão e relacionamento com Ele. E como nós sabemos disso? Quando nós voltamos à origem, quando nós voltamos lá no início, nós vimos isso no primeiro casal. Quando Deus criou o homem, juntamente com a sua companheira, a palavra vai nos dizer que Deus todos os dias os visitavam. E tinha um relacionamento muito agradável, queridos. Não era Adão e Eva que procuravam a Deus. Deus ia todos os dias ao entardecer. Tinha essa comunhão, tinha esse afeto, tinha esse relacionamento. Mas por causa da desobediência que gerou o pecado, essa comunhão com Deus foi perdida. O ser humano se afastou de Deus. Amados, por causa da desobediência e do pecado, muitos cristãos têm se afastado da presença de Deus. Muitos cristãos têm vivido longe de Deus, se esfriando cada vez mais. Não é Deus que se afasta de nós, mas nós muitas vezes, com a nossa conduta, com as nossas atitudes, muitas vezes nós nos afastamos do Senhor. E quando menos nós vimos, estamos tão distantes, a ponto de não conseguirmos voltar para o Senhor. Nós já ouvimos muito de cristãos dizer que não consegue orar, de que não consegue ler a palavra, de que não tem forças para retornar para a casa do Senhor. E, amados, isso é muito triste no meio cristão, a gente vê isso. Mas é uma realidade, amados. Sem a presença de Jesus nas nossas vidas, queridos, vidas se perdem, casamentos se destroem, tudo fica mais difícil. O segundo ponto, amados, que está relacionado a esse texto que eu quero trazer é confiança. Confiança é acreditar que dias melhores estão por vir. É exercer a nossa fé em Jesus Cristo, crendo que Ele pode realizar o impossível nas nossas vidas. Quando Maria foi até Jesus, pedir para que Ele pudesse fazer algo que mudasse aquela realidade, pois o vinho já havia acabado e ela estava preocupada. Talvez a resposta de Jesus para Maria naquele momento não fosse o que ela queria ouvir, mas ela resolveu crer. Ela depositou a sua confiança nele, amados. Nós devemos fazer como Maria. Independente da nossa situação, nós temos que depositar a nossa fé no Senhor. Há momentos em nossas vidas que achamos que não tem mais jeito. Ouvimos pessoas falar, aquilo não tem mais jeito, esquece. E muitas vezes essas palavras vêm de encontro às nossas vidas e nós ficamos frustrados. Nós não depositamos a fé, a nossa confiança naquele que pode fazer o impossível acontecer em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor.
Amados, a presença de Jesus não significa ausência de dificuldades, não significa ausência de problemas, mas sim paz e esperança em meio a eles. E por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque nós não estamos isentos de passar por dificuldades, passar por momentos difíceis. Muitas vezes projetamos algo para as nossas vidas e essas coisas fogem do controle. Esses projetos fogem do controle. Imprevistos acontecem, o mal sobrevém sobre as nossas vidas. Passamos por perdas, por lutas, frustrações, momentos angustiantes. Amados, e nesses momentos, se nós não tivermos em nós a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo, certamente nós não suportaríamos, nós não suportamos, porque é a presença do Senhor que nos coloca de pé. Se estamos de pé hoje, é porque o Senhor Ele tem nos sustentado. Se estamos de pé não é por mérito nosso, não é porque somos bons ou porque somos capazes, mas é porque a misericórdia do Senhor, ela tem nos alcançado dia após dia, e graças a Deus por isso, queridos. No sábado, passamos por uma perda na família. Eu estava em casa e recebi uma notícia já no final da tarde, que o meu tio havia sofrido um acidente. E quando eu fui olhar, esse acidente aconteceu por volta das 2 horas da tarde, mas essa notícia só chegou para nós, era por volta de umas 6 horas, 6h30 da tarde, às 18h30. E meu irmão me ligou, perguntou se eu estava sabendo do acidente, eu falei que não. E logo em seguida ele já me mandou a foto do acidente. E quando eu abri aquela foto, amados, eu fiquei paralisado, eu fiquei sem reação. Sabe, quando você fica num estado de choque que você não esboça nenhuma reação, eu só olhei e eu confirmei que era ele. E naquele momento, Elisama pediu para mim ligar, para os meus familiares. Então eu resolvi ligar para minha tia, em Vitória da Conquista. E ao perceber, amados, que ela não estava sabendo, ninguém da família ainda estava sabendo, gerou, até o momento eu estava tranquilo, estava calma, mas gerou dentro de mim uma sensação de desespero. Eu não consegui me conter com as lágrimas, a emoção foi muito forte, e quando eu tive que dar a notícia, amados, foi muito doloroso. Meu tio estava saindo da cidade de Vitória da Conquista para fazer uma visita a outro tio, o irmão dele, que morava aqui na zona rural, próximo de Poções. Mas ao chegar próximo a Poções, chegando em Poções, aconteceu essa fatalidade. Esse acidente que veio, tanto ele quanto o amigo dele veio a óbito, no mesmo local, no mesmo momento. E quando eu fui dar essa notícia para minha tia, houve um desespero, eu não sabia como falar. Naquele momento, eu não sabia como agir, mas tinha que dar aquela notícia. Quando eu dei a notícia, houve um desespero por parte das minhas primas e desliguei o telefone, amados. Naquela noite eu não consegui dormir, então eu fui orar. Eu pedi para Deus tirar aquela tristeza do meu coração e confortar, não somente a mim, mas também a todos os familiares. E Deus começou a falar ao meu coração e eu senti uma paz. E no domingo eu consegui transmitir essa paz, eu consegui levar palavras de conforto para os meus familiares que estavam ali em Vitória da Conquista. Mas, amados, nós não estamos isentos de passar por momentos como esses. E são momentos dolorosos que, se nós não tivermos a presença do Senhor Jesus em nossas vidas, tudo fica mais difícil, queridos. São momentos que nós não conseguimos suportar. Ontem eu estava em casa e recebi outra notícia que um colega havia perdido também a sua vida em um acidente. Estava vindo do trabalho, havia pegado uma carona. A sua colega desceu em Vitória da Conquista, ele a vinha prosseguindo, mas chegou em Lagoa das Flores, o ônibus que ele estava. Amados, é muito difícil nós vermos acidente de ônibus. E quando acontece, geralmente
É difícil ter vítima fatal, só quando é muito grave. Nesse caso, queridos, só faleceu ele. Não sabemos ao certo como foi. O que chegou pra gente foi que o ônibus foi desviar de um carro que tinha dado uma freada brusca e atravessou na pista e veio em frente uma carreta e bateu no lado que esse colega estava. Ele ficou preso nas ferragens. Foi a notícia que chegou pra gente, que veio a óbito. Então, são momentos que nós não estamos preparados. Momentos como esse é muito doloroso, mas é a presença do Senhor que nos conforta. É a presença do Espírito Santo que está nas nossas vidas, que vai nos dando força para prosseguir. Para a família, queridos, é muito difícil. É por isso que nós temos que orar, temos que apresentar as pessoas diante do Senhor. Por isso a importância de convidarmos Jesus para estar presente em todas as áreas das nossas vidas. Pois Jesus não invade o coração. Ele mesmo diz em sua palavra: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e ele cearei e ele comigo. E com ele cearei e ele comigo. Aonde Jesus é convidado, amados, milagres acontecem, vidas são transformadas, casamentos são restaurados, enfermos são curados, pessoas são libertas e salvas. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde a presença de Jesus está, há conforto, há paz em meio a desespero, queridos. Precisamos desenvolver um relacionamento íntimo com o Senhor. Esse relacionamento ele tem que ser diário, amados. A nossa porção diária, ela tem que ser todos os dias, constante. Porque a nossa intimidade com Jesus, hoje, ela precisa ser amanhã, ela precisa ser depois. O que nós recebemos de Jesus hoje, a presença do Espírito Santo, nós precisamos dar continuidade. Sabe, não podemos cair no erro de virmos para o culto, sentir a presença do Senhor, sentir Deus falando conosco e passar o restante da semana sem manter essa comunhão com Ele, sem se relacionar com o Senhor, como se Ele fosse alguém estranho. E o Espírito Santo, Ele deseja que nós venhamos ter um relacionamento com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, e não somente isso, mas nós que conhecemos a palavra, que temos esse relacionamento com o Senhor, nós fomos gerados, nós fomos alcançados para alcançar pessoas, para alcançar vidas. Pessoas estão se perecendo aí fora, almas estão se perdendo, e a nossa função como cristão não é função da liderança, não é função do pastor, mas é função de todo cristão, é falar do amor de Jesus, é evangelizar as pessoas que estão aí fora, evangelizar os nossos parentes, os nossos amigos, as pessoas que estão se perecendo, que não conhecem esse Jesus que nós conhecemos, que nós vivemos, que é para isso que nós vivemos, é para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos, amados, perceber quais as lições que nós podemos tirar para as nossas vidas de um texto que foi escrito há tanto tempo atrás, amados. A primeira é que podemos perceber que Jesus, juntamente com seus discípulos, foram convidados para o casamento. Essa é a parte mais importante da reflexão. Jesus foi convidado para a vida das pessoas que se beneficiaria do milagre. Então, amados, toda vez que nós apresentamos Jesus para as pessoas, são elas que vão ser beneficiadas. Amém? Que nós possamos povoar o céu, que nós possamos levar Jesus para essas pessoas. A outra coisa, amados, nós podemos aprender deste texto, nós devemos entender que as pessoas disseram para Jesus qual era o problema. Além de convidar Jesus para a festa, as pessoas se certificaram em dizer o que precisavam. Assim como foi no casamento, nós precisamos convidar Jesus para as nossas vidas, não somente para que as necessidades sejam atendidas, mas porque
Ele é a pessoa mais importante que nós podemos ter ao nosso lado. Amém? Possamos ter esse relacionamento com Ele dia após dia, e não só isso, amados, que nós possamos levar essa palavra que conforta, essa palavra que salva, essa palavra que transforma e que liberta para tantas vidas que estão se perecendo. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira, amados, é que nós devemos saber esperar o tempo de Deus em nossas vidas. João 2,4 diz: Jesus disse-lhes: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegado a minha hora. Muitas vezes queremos que as coisas aconteçam ao nosso tempo, né? Esse foi o desejo de Maria. Mas Deus, Ele sabe o momento exato de agir na minha vida e na tua vida. Amém? Que possamos saber esperar o tempo de Deus nas nossas vidas, amados. E que possamos viver uma vida de entrega, de busca e de intimidade com Ele. Ter esse relacionamento que é o que o Senhor espera de nós. Foi para isso que Deus, Ele nos resgatou, para manter esse relacionamento com Ele e para apresentar as pessoas a Ele, levar Jesus até essas pessoas, pois vidas estão se perecendo e o Senhor espera de mim e de você que façamos e cumprir o ID que o Senhor nos mandou. Amém? Fique com essa reflexão, queridos, que o Senhor possa falar ao meu, teu coração, e que possamos a cada dia nos entregar e viver esse Jesus e viver essa palavra que nos transforma e que nos liberta e que nos salva. Amém? Que as palmas possam louvar o Senhor Jesus nessa noite.